Nathalie Durão, Rodrigo Maia, boa noite a todos. Mais alguém? Eu estou aqui do seu lado, mas não estou na internet, porque ainda não entrou para mim a notificação. Manda abraço. Bom, nós hoje vamos dar continuidade à Bíblia do século XXI e nós estamos abordando, já abordamos a introdução no volume 0, estamos abordando o volume 1, que é sobre Deus. Então, hoje nós vamos falar sobre o item, capítulo 7, talvez, não sei se é a palavra boa, capítulo 7 e capítulo 8, ou seja, os atributos de Deus e os métodos de Deus, certo? Vamos começar, então, com os atributos. É claro que isso aqui tem, parece que quase 60 páginas, né? Então, a gente vai fazer aquilo de sempre. Vamos tentar reduzir isso aí para 12 páginas. Nunca dá tempo. Nunca dá tempo. Vamos tentar reduzir, então, para 12 páginas, que aí fica uma coisa mais ou menos razoável, mas são 60 páginas. Né? Sobre os atributos. Costuma-se classificar os atributos divinos em dois grupos. Os incomunicáveis e os comunicáveis. Os atributos incomunicáveis, ou ainda também chamado como atributos exclusivos de Deus, são a seidade. O que é isso? É uma natureza de um ser que existe por si mesmo e não precisa de outro para existir. Um atributo exclusivo de Deus. Tem algum outro ser que existe por si mesmo, não precisa de outro para existir? Não tem jeito. Imutabilidade, infinitude, eternidade. Eternidade é como se fosse uma infinitude aplicada ao tempo. É uma boa ideia? Imensidão é uma infinitude aplicada ao espaço. Simplicidade, onipotência, onipresença, onisciência. Bom, vamos agora aos atributos comunicáveis. São, entre outros, o conhecimento, a santidade, a soberania. Tá? Aqui se apresentam outros atributos e vamos começar com a liberdade e a ira. Vamos lá. Propriedade, né, um atributo, propriedade focada de liberdade e ira. Vamos dar só uma palhinha sobre liberdade e ira, só. Liberdade. Deus tem poder ilimitado e está livre para ajudar ao ser humano como e quando quiser, desde que o homem esteja agindo conforme a sua vontade. Ele concedeu ao ser humano a liberdade infinita e as outras criaturas, como os animais e vegetais, gozam de liberdade limitada. A ira. A ira de Deus, ao contrário da humana, é imensa, mas se encontra voltada unicamente para o mundo onde existe a atuação do demônio. A própria construção do reino do céu na terra corresponde a essa manifestação da ira divina contra as entidades negativas, que transformaram o mundo no inferno. Por isso, inconformado com a atual situação, Deus estabeleceu um plano para salvar a humanidade. Dessa forma, vai ser através da própria ira dele que o mundo virá a ser salvo. Tem umas outras, acho que vou falar assim, mas só para dizer, porque são vários, eu nem sei dizer, nem sei calcular, porque só de itens são 23, mas não, 24 itens, mas cada item às vezes tem vários pontos. Então muitos. Eu fiz aqui o primeiro item, né? Falei, mas não fui até o final. Um outro item seria a característica de outorgar missão, procurar orientar e refrear os negligentes. Bom, a gente vai passando. Deixa eu ver se tem alguma coisa que eu tenha marcado aqui. Bom, marquei isso aqui, ó. Ele fala claramente, né, nessa questão, diz assim, ó, o que pretendo, olha o que ele fala claro, hein?
é a formação de uma nova cultura e tenho convicção de que esta é a missão que recebi de Deus. Tá entendendo, cara? Eu sempre boto isso na mesma Bate na mesma tecla, mesma que é o que tecla, tem. dizendo assim, a igreja está fazendo isso? Não. A igreja está fazendo religião. Procurar orientar. Né? Fala assim, ó, paralelamente à marcha do plano divino, pretendo publicar projetos mais recentes, elaborados sob a orientação de Deus, os quais abrangem política, economia, educação, etc. Através deles, leitores poderão reconhecer a magnitude dos objetivos da Igreja Messiânica Mundial. Mesma coisa. São magnitude dos objetivos da Igreja Messiânica, é isso? Levar em conta isso que ele falou? Da orientação, abrange a política, economia, educação. A igreja faz isso? Não. Bom, vamos para outro item. Eu estou passando página. Vocês estão escutando barulho aí, mas é assim. Um predicado de trabalhar pelo paraíso terrestre e atuar para salvar os que estão no inferno. Então, vamos lá, trabalhar pelo paraíso terrestre. O que ele fala? Nessa época, perguntaram, ouvi dizer que num futuro muito próximo será concluído o paraíso terrestre. E eu creio nisso. Mas, observando a situação atual, fico atormentado pela contradição. Essa pergunta cabe hoje perfeitamente. Será realmente possível a concretização do paraíso terrestre em tão pouco tempo? Aí Messuma fala, respondendo, tudo isso está sendo organizado por Deus. Eu também tenho dignidade humana. E sinto-me bastante desapontado por não estar fazendo nada, sofrendo interferências e equívocos. Também me desperta o sentimento, espera e verás. Mas isso se parece com o fato de o ser humano dormir com as janelas fechadas e mesmo amanhecendo, não sabe abri-las. Se o fizer de uma só vez agora, a sua vista ficará ofuscada. Estou desenvolvendo a obra divina dessa forma. É só começar que tudo se realizará rapidamente. O problema é que não estão começando muito. É esse que é o problema. O outro tem itens aqui, tipo, traçar de destruir a superstição científica pelo pensamento espiritualista, aspecto de oferecer alegria quando confere e preparar acontecimentos, cunho de conceder provações, purificações, aprofundamentos e soluções. Vou passando porque não dá tempo. Sinal de agraciar com as criaturas com vigor e testar a força de vontade. Vamos ver aqui um pedacinho de testar a força de vontade. No início do serviço de um ministro, por ser inexperiente, ele ainda não havia conseguido sequer um fiel. Mesmo assim, Messoma pediu-lhe o relatório e disse, conseguindo ou não, uma vez que você foi para lá como meu representante, pelo menos relate que não conseguiu. Né? E ele ficou desesperado, porque não conseguia tal. E aí, o Messoma falou assim, durante o ano você me enviou sem falta o relatório, mesmo para relatar que não havia conseguido membros. Aquilo foi determinado por Deus para testar você. Portanto, desta vez, quando voltar para lá, terá início um progresso incalculável. E agora é que a coisa vai começar. Ao ouvir isso, ele estremeceu, mas a partir daí começou a crescer realmente depois que ouvi aquelas palavras do Messoma. Então, às vezes, são testes para forçar a vontade. Não está acontecendo, não. Vai apresentando, mostra relatório. Vai. Marca-lhe facultar graças à medida que haja servir e recompensar os fidedignos. Perfil de fonte de proteção e desapego desde que o homem faça a sua parte. Por exemplo, diz assim, é verdade que se deve entregar todas as coisas a Deus, mas há uma parte que deve ser feita pelo próprio homem. No entanto, o ser humano tem a tendência de se inclinar para os extremos. Quando ouve dizer que é preciso entregar tudo a Deus, acha que ele mesmo não precisa fazer nada. Apega-se apenas à parte vertical, de ligação com o alto.
E não faz a parte horizontal, que é a do esforço humano. Nesse caso, apenas um dos requisitos foi preenchido, o outro não. Então, esse aqui é o perfil forte de fonte de proteção e desapego, desde que o homem faça a sua parte. Vamos lá, vamos passando as folhas. Tem a particularidade de ajudar os justos, impedir solidão e gostar da humildade. Isso são atributos de Deus. Né? Outro atributo de Deus, singularidade em determinar respostas verdadeiras e exigir sinceridade. Outro atributo, inconfundível em ser atencioso com os atenciosos. Privativo de maior dos sofredores com a destruição da humanidade. Distintivo de ficar contente quando alguém se entrega à verdadeira dedicação. Próprio de enfraquecer a vitalidade humana através de remédios. Isso aí muita gente não percebeu. Você vê que é um atributo de Deus. É confuso, mas é nação. Na verdade, quando Deus criou o homem, não o fez sábio e nem aprimorado. Deus lhe deu apenas muito o quê? Força física e uma capacidade embrutecida. Por isso, para desenvolvê-la, precisou de, até certo ponto, nível, enfraquecer-lhe a vitalidade. Olha só, isso enfraqueceu a vitalidade. Deu e depois enfraqueceu para conseguir esse objetivo. De quê? De fazer com que o homem ele seja um pouco mais sábio, bem mais sábio, né, para aprimorado. Então ele fez o quê para conseguir isso? Fez o homem pensar que remédio era bom. Ao mesmo tempo, o Criador impediu que os seres humanos compreendessem o verdadeiro significado da doença como ação purificadora. Também nessa época ocorreu a manifestação de Canon como Yoakio Shinyorai, o grande conhecedor e divulgador dos medicamentos. Então, quando a gente vai conhecendo, você vai ver métodos de Deus, você vai ver a mesma coisa. Se você não entender que isso aí é um método de Deus, que é um atributo de Deus, você ficar assim, para que fazer isso? Não vai discutir, cara. Mas isso não é justo. Pô, cara, fica calado, pô. Você não sabe o que é justo, se é bom, se é ruim. Um outro item, representativo de indicar a medicina correta e mostrar que não se deve tomar remédio. Nos dias atuais, entretanto, Canon fala que remédio é veneno. Agora, parece uma grande contradição, mas tudo está relacionado ao tempo adequado, num processo bastante semelhante ao que ocorre com... Ele fez um paralelo. A mesma coisa que ocorre com o uso de roupas leves, em períodos de calor, e mais pesados para aquecer o corpo em épocas de frio. Então, as palavras, as ações são tomadas de acordo com as circunstâncias, com o tempo ou lá o que seja, com clima ou não. Então, foi isso. Falava que remédio era bom, porque deu vitalidade, então precisava enfraquecer, porque quando enfraquece, o que o homem começa a correr risco? Ele começa a ter que pensar. Quando há uma guerra, por exemplo, o homem começa a desenvolver coisas, desenvolve coisas que depois, quando termina a guerra, são de uma coisa muito valiosa, entendeu? Por exemplo, a expressão tirar da boca gosto de remédio ilustra bem o fato. Mas por que é tão desagradável tomar remédio? A resposta é a seguinte: Deus está mostrando que não se deve tomá-los, porque eles são tóxicos. Quanto aos alimentos, todos são produzidos de maneira que agradem ao paladar do homem. Ingeri-los, portanto, é uma ação natural. Nesse item, quando ele fala individualidade, revelar e levar ao conhecimento, eu sublinhei o seguinte, outro exemplo. Entretanto, segundo a revelação divina, há um grande erro na cultura moderna, apesar de até agora ninguém o ter percebido. É um erro tão surpreendente que o que se faz pensando ser bom, na verdade, é o contrário. Por causa disso, a humanidade tem sofrido sérios danos. Você vê só. Faz o mal pensando que está fazendo bem. Então, é exatamente isso ocorre aonde? Na ignorância no lado espiritual.
Para que todos entendam realmente o princípio, por exemplo, um outro exemplo, na agricultura natural, proponho explicá-lo através da ciência do Espírito, no qual tomei conhecimento por meio da revelação divina, pois é impossível fazê-lo através do pensamento que norteia a ciência da matéria. No início, talvez seja muito difícil compreender esse princípio, todavia, à medida que, ao lerem várias vezes e o saborearem bem, já faz até uma. Está falando da agricultura, do alimento, ele está falando saborear a palavra, mas sabe que o negócio é de outra natureza, né? Saborearem bem, fatalmente a dificuldade irá diminuir. Caso isso não aconteça, é porque a pessoa está muito presa às superstições da ciência. Ao interlocutor fala uma pergunta: Mestre Sama nos disse que uma grande purificação mundial está se aproximando. Aproximadamente, quando ela vai começar? Mestre Sama, eu não posso dizer. Se eu disser quando ela virá, isso causará um grande mal-entendido e a mídia vai se ater a isso, distorcer minhas palavras. Os ministros estão se perguntando e falando sobre a data, mas eu posso certamente dizer que uma grande... Bom, meus amigos, é aquilo que vocês já conhecem. A internet. Vamos lá. Então, estava dizendo o seguinte, ele está fazendo uma instrução, mas eu posso certamente dizer que uma grande purificação está se aproximando. Inevitavelmente acontecerá. O cristianismo também ensina que o último julgamento ou fim do mundo está chegando. Eu digo que está aproximando, mas não é no próximo mês ou no próximo ano. Nós ainda temos tempo. Interlocutor, você pode dar um aviso para a nação japonesa ou para o mundo todo? Eu não sei. Quando chegar a hora, provavelmente isso acontecerá através de mim. Aí vem a questão de um outro item, personalidade abrir caminho para os de sonen forte. Sonen é uma palavra japonesa composta de so, ideia, e nem, desejo. Corresponde a um pensamento com ênfase na vontade, que pode ser negativo ou positivo. Sonen pode ser negativo ou positivo. Está associado à vontade de pensamento, ao amor e ao ódio, formando em seu conjunto um sentimento único, gerador de uma força extraordinária, direcionada para o bem ou para o mal. Dessa forma, o sono, da mesma forma como é capaz de resolver qualquer problema, pode também prejudicar a vida de outras pessoas. Aí Messima diz assim, no outro trecho ele fala, em todos os sentidos, aquilo que não se vê, nem pode ser apreendido, é o fundamental. A força, portanto, é o que não pode ser visto e é rarefeito. O que é mais rarefeito é o sono de homens. Há inúmeras coisas que vão ao pensamento do homem são impossíveis de serem apreendidas. Bom, aí eu falo aquela coisa para vocês entenderem. Pensamento, como é visto, é aquela trilogia, né? Razão, sentimento e vontade. Pois quem pensa ao mesmo tempo, ele raciocina, sente e quer, tá certo? Pensamentos com ênfase na razão, pode ter ênfase, o pensamento pode ter ênfase na razão, no sentimento ou na vontade. Na vontade eu já falei, que chama-se sono. Agora, quando o pensamento é com ênfase na razão, ou seja, então é razão o pensamento, é o Kyodoshin. Já com ênfase no sentimento, ou seja, sentimento e pensamento, é o Makoto, sentimento altruísta. Com ênfase na vontade, como eu falei, ou seja, vontade e pensamento, é o Sonen, né? Por isso que quando às vezes aparece nos ensinamentos do Mestre Sama, e as pessoas não sabem o que é isso. Ele bota assim, vontade, traço, pensamento. É isso que eu estou explicando, né? É importante ainda dizer que o conceito de sono ensinado por Mestre Sama difere do conceito de prática do sono, que foi criado pela vertente vertente messiânica, a INMB. Né? Francisco, não foi não. Não, isso veio lá do... Isso não foi o Kyosho. Ah, tá. Mas eu não sei até que bom. Foi o Kyosho, o reverendíssimo Watanabe comprou, mandou o reverendo Francisco fazer isso, e aquilo acabou com tudo que está sendo feito aqui. Apesar de ambos terem uma nomenclatura parecida, tratam-se de conceitos diferentes e com usos diferentes. Então, eu reuni várias coisas, entre eles o homem depende do próprio pensamento, o inferno animalesco, sabedoria conforme o nível espiritual, Jorei e Sonen, tem várias coisas aqui, viu? Mas eu não vou falar, como salvação da América, Sonen agricultura, não, porque tem muita coisa. Bom, então vamos lá.
O que é o sono, eu acho que eu já disse, não vou precisar ficar me repetindo, né? Vamos lá. Deixa eu ver o que... Por exemplo, o homem depende do próprio sonem. Muita gente fala, o homem depende do próprio pensamento, não foi traduzido, né? Mas olha só. É realmente verdade que gratidão gera bênção e lamúria chama desgraça. Por isso, quem está sempre agradecendo torna-se uma pessoa feliz, porque as atitudes de reconhecimento pelas graças recebidas chegam diretamente a Deus. Já os que vivem a se lamentar têm uma vida de dissabores, porque se comunicam apenas com os demônios. Né? Então, entendeu? Então, às vezes, você pode traduzir esse ensinamento, em vez de o homem depende do seu pensamento, o homem depende do seu sono, daquela sua vontade. Né? Inferno animalesco, por exemplo, muitas vezes o espírito humano torna-se animal, porque o sono e os atos das pessoas enquanto viviam neste mundo estavam fora do limite humano, ou seja, agiam como irracionais. Assim, então, aqueles profissionais enganadores que usam o seu ofício para ludibriar os outros transformam-se em raposa. Eu estava vendo, ainda há pouco que estava vendo, assim, aquele negócio que está sendo dito o seguinte, que essa medida que aqueles seis do Supremo Tribunal Federal tomaram, é uma coisa assim que você não pode nem dizer que é injusta. Você não pode dizer que é injusto. Porque é uma coisa que ela não pode ser aplicada. Porque repara só o seguinte, se você colocar uma outra instância que no fundo vai ser o Supremo para julgar tudo, como é que o Supremo, que para julgar nem esses casinhos, estão aí, meia dúzia de casos, eles vivem a vida toda para fazer isso, não fazem nada, você imagina chamar para si a responsabilidade de julgar todos os casos de criminosos, de várias... Isso não dá. Quer dizer, então, essa medida que esse pessoal tomou no Supremo Tribunal Federal, eles deviam ser cassados automaticamente, tirados, porque é como se a pessoa não tem lógica, não tem cabeça, não tem pensamento, não tem nada, quer dizer. Entendeu o que eu quero dizer? A questão não é ser justo ou injusto. Porque eles fizeram isso para libertar o Lula, né? Tudo está tudo bem, mas o problema é que a medida em si, ela é de um caráter racional que não pode caber pessoas pensando dessa maneira. Imagina aquele decano fazendo aquele... Eu fico com a raiva daquele velho chato pra cacete, que sirva que é o bonzão. Bonzão porra nenhuma, um cara burro daquele, com juridiquês danado, cara. Não está vendo que essa medida aí é um troço de maluco, cara? Ah, não, está dentro... Cara, pensando na Constituição, não sei o quê, garantir a liberdade, garantir o grande julgamento para todo mundo. Esse grande julgamento, o seu julgamento, é feito por Deus, não é por vocês, não. Vá se cagar, seu filho da puta. Calma! Pô, os caras burros desses querendo mostrar alguma coisa, não são porra nenhuma. Um bando de idiota, cara. Bom, então, mulheres que foram amantes ou prostitutas agindo como sedutoras para comer altamente, vestir-se com luxo, vivendo sem trabalhar, tornam-se gatos. Os chantagistas que usaram a extorsão, a espionagem, proveito próprio, aproveitando-se dessa forma dos defeitos ou segredos dos outros para tirar vantagem, passam a ser cachorros. A profissão de detetive, contudo, desde que beneficia a humanidade, ou mesmo alguém em particular, protegendo-os contra o mal, é perfeitamente aceitável. Ainda no inferno, os animais, os gananciosos, preocupados exclusivamente em guardar dinheiro, viram ratos. Já os preguiçosos que não gostam de trabalhar, bem como aqueles que, por terem muito dinheiro, não se esforçam para realizar algo útil, tornam-se vacas ou porcos. Eis a razão de, no Oriente, de ser comum, os pais alertarem os filhos, dizendo que, caso deitem logo depois de comer, vão virar vacas. Fazem parte também do inferno animalesco os mafiosos, violentos, grosseiros, rudes, que causam medo aos demais. Todos eles tornam-se tigres ou lobos. Os apáticos, indiferentes, que não ligam para nada, viram coelhos. Os de forte apego são cobras. Aqueles que empreendem esforço exagerado no trabalho, suando muito para realizar as suas tarefas, transformam-se em cavalos. Jovens desanimados, aparecendo velhos, tornam-se cordeiros. Pessoas
astuciosos que se utilizam da esperteza para tirar vantagem, passa a ser macaco. Homens libidinosos, libertinos, tornam-se galos. Os precipitados, imprudentes, que agem irrefletidamente, correndo atrás de seus desejos, como se estivessem em linha reta, sem olhar dos lados, transformam-se em porcos do mato, façantes dissimulados, fingidos, viram texugo. Eis a realidade do inferno animalesco. Gostaram? Pergunto eu, aonde estarão aqueles 6 do Supremo Tribunal Federal? Que tipo de animais são esses? Aí o cara pensa assim, eu estou xingando. Não estou xingando não, cara. Acorda, não estou xingando não. Se o Messias fala isso, apresenta isso, e você vê pessoas agindo assim, é só você ver. Esses caras estão dominados por animais, pelo seu espírito secundário. É isso que eu estou falando. Quando eu falo daquele velho babaca que é o decano, porque todo mundo fica com respeito com ele, por ser o mais velho, pô. Mais velho idiota, pô. Entendeu? Ainda quer falar, falando juridiqueira daquele, papapá. Cala a boca, cara. Por que não te calas? Precisava daquele João Carlos, aqui para falar um negócio desse. É o Juan Carlos, não é o nosso João Carlos, não. Aquele lá da Espanha, que mandou o Léo Moraes calar. Léo Moraes, não. Aquela porra daquele cara lá, aquele já morreu lá na Venezuela. Moraes nosso agora. Não, Moraes é da Bolívia. Outro Maduro, que é da Venezuela. Não é Maduro, não, é o que morreu. Ah, tá. O Chaves, tudo Chaves. Bom, já cheguei aqui aos 32 minutos, eu estou querendo entrar nos métodos, porque senão vamos. Só mais um pouquinho aqui, quer ver? Estando no reino do céu, dependendo do nível espiritual em que se encontra, o espírito adquire automaticamente sabedoria suficiente para desempenhar sua missão. De outra parte, quanto mais alto for o estágio de elevação, não haverá, inclusive, necessidade de uso de palavras. Em níveis superiores do reino de Deus, as almas comunicam-se através dos olhos. Em graus ainda mais acima, a troca de informação dá-se-á somente por meio do coração e do sono. Ao atingir esse plano ultrassuperior de perfeição, também os seres humanos terão condições de saber distinguir com precisão os mais distantes lugares e conhecer o futuro de 10 ou de centenas de anos à frente. Eu falei assim à pessoa, mas você falou irritado. Ah, isso sim. Ainda continuo irritado. Porque essas pessoas não podiam fazer parte, são muito idiotas, cara. Como é que vai fazer um negócio desse? Uma coisa que não se pode aplicar? Isso não existe, cara. Eles tinham que ser banidos automaticamente. Já demonstraram que não... Você entendeu, quer dizer? Não tem como ficar quieto. E cá entre nós, pô. Como é que... Porque você sabe que nós temos 3 poderes na República, né? E um deles é o do Judiciário. Como é que a gente pode ser governado por esse tipo de gente, cara? Isso tem que acabar. Nós estamos nos aproximando da era do dia, cara. É impossível a gente conceber que essa tropa de vigaristas, sem vergonha, que não tem nada na cabeça, e a gente ficar sendo governado por eles. Isso tem que acabar. Realmente a gente tem que ir para a rua. Assim como eu falo na igreja, tem que botar os mamerritos lá, botar o povo Yamato lá no governo, acabar com essa porcaria, esse tensom, vai embora esse pessoal todo, é a mesma coisa na política, tem que acabar com isso. Rodrigo Maia e a Ana Messiânica colocaram um comentário, assim, não sei se lê agora. Pode ler. Rodrigo Maia colocou, eu penso que a primeira prática do Sônia surgiu com o próprio Meixo Sama, sem ter esse nome. Meixo Sama dizia que podíamos pensar sempre em Kanagará, Tamati Raimacê, e isso exerceria forte influência em nossa vida. Aí a Ana Messiânica colocou assim, calma, ministro, não se revolte, tudo está escrito no mundo espiritual. Só basta o povo criar virtudes para ter merecimento de um STF melhor e também de um Congresso. Assim vamos criar um sonho positivo e orar pelo Brasil.
Eu estou aqui do lado também falando, calma, calma. Eu sou do... Sim, felizmente, infelizmente, não sei dizer. Quer dizer, cada pessoa... Mais um jeito, Cada um tem uma característica. característica. A minha realmente é não resignação. Eu me enfezo mesmo. Entendeu? Não tem jeito de... Não há jeito da gente ficar... Ficar num nível... Quer ver? Uma coisa que eu falei é o seguinte: como é que a pessoa pode? A pessoa tem que reagir, não tem jeito de. Não tem jeito de jogar para cima, né? Jogar assim, ó, Deus, você vai fazer as coisas, não sei o quê. Não tem. A gente tem que cumprir a nossa parte. Não tem jeito. E quando eu estou falando isso, eu não estou dizendo que eu acho que. Eu nunca fui voluntarista. Voluntarista, porque você tem com a palavra da vontade, né? Então, esse era o maior, em termos do marxismo, era a coisa mais crítica que o Lenin escreveu assim, o esquerdismo, uma doença infantil. É quando aquela pessoa acha que... Eu me vi com gente assim, na época da ditadura, que eu era presidente de diretório, e mesmo quando fui já profissional, eu passei por essa circunstância de encontrar gente voluntarista, gente que morreu, inclusive. Gente que morreu por ser voluntarista. Eu segui até um voluntarista uma vez, eu me dei mal. Nós fomos lá, vamos lá, fazer não sei o quê, vamos para a cidade. Aí eu fui. Cheguei lá, a cidade toda fechada. Fiquei, está vendo alguma coisa? Sim, estava vendo. O pessoal mandou fechar toda, fechou tudo. Aí daqui a pouco isso aconteceu, bala para cima da gente. Eu encurralado dentro de um parapeitozinho assim, porque estava tudo fechado, não podia correr para lugar nenhum. E aquelas balas batendo, bem, bem, bem. Eu aprendi o que é que a gente seguir voluntarismo. Voluntarismo é aquela pessoa que coloca a sua vontade acima de tudo. Entendeu? Uma coisa, quando a gente fala assim que o sono é a vontade de pensamento, é a predominância da vontade, mas sem faltar a razão e o sentimento. Entendeu? As coisas são assim. Então, realmente, a prática do sono que o Rodrigo Maia falou, que é defendida pela igreja, e todo mundo é obrigado a seguir esse negócio, que saiu lá do nosso, que já foi banido aí, do nosso Kyosho Sama, tá certo? Que o reverendíssimo acatou e mandou o reverendo Francisco fazer isso, né? Que disseram que ia resolver todos os problemas do mundo, que ia ter um bando de encaminhamentos terrível, não sei o quê, não aconteceu nada. Nada, tudo papo furado. Sempre quando baixaram diretriz, vocês podem reparar, nunca deu em nada e nunca fizeram autocrítica. Para dizer assim, faz um balanço, então, pelo menos um balanço. Nem autocrítica não quer fazer, faz um balanço. Eu me lembro, a primeira coisa que eu passei de problema foi quando eu estive lá no Japão. O reverendíssimo Watanabe falou, acabou o donativo, agora com o restaurante, com os produtos naturais, está resolvido, a gente não precisa dar mais donativo a ninguém. Porra, foi tudo por água abaixo, cara, não foi nada daquilo, entrou numa falência, uma desgraceira danada. Então reconheçam isso, cara. Com isso eu não estou querendo diminuir ninguém, não. Por exemplo, o reverendíssimo Watanabe fez uma grande coisa pelo Brasil, né? Mais do que o Rio de Janeiro. Fez, mas fez coisa que não fez também coisa errada. Provavelmente já estava passando e estava virando voluntarista, não sei lá. Entendeu como é que é? Então essa prática do sono que foi aí não deu em porra nenhuma, Rodrigo Maia. Nada. Nada. Mas ele está falando do Canagará, né? Nada. O que se fala aqui é uma outra coisa. Não é essa prática do sono imposta. Que aí você tinha que salvar os seus antepassados. Pô, cheio de conversa, cara. Eu não quero falar nesse troço, não. Aí, Ana Messiane, é isso aí. Manda eu baixar um pouco. Baixa a bola, ministro. Baixa a bola, ministro. Você vai morrer aí, porra. Não vou morrer, não. Não incomoda, não, porra. Não aguento esse tipo
seguidores. Mas essa questão do Canagará, Meixo Sama dizia, Sim, né? Que mas quando isso você aí- estiver em apuros, não sei o que, não é o Canagará que Sim. você tem que chamar? Certo, É, certo. Isso aí. que é uma força, né? Sim, isso é um desespero. É. Já pensou? Você está quase ali. Eu não sei, eu já, às vezes já me imaginei o seguinte: se eu estivesse sofrendo um assalto de maneira que o pessoal, tem um mosquito aqui, o pessoal cismasse de. Eu ia ver que eles iam me atirar mesmo, matar, não sei o quê. Eu acho que eu dava um grito, eu acho que eu nem faria com a Nagará, que não dá tempo. Eu falaria assim: Meixo Sama, porra. E aí eu ia acreditar que o cara estava com um revólver, ele ia ficar tentando me matar e a bala não saía. Pensei, sei lá o que, entendeu? Mas eu penso que eu teria, como desespero ou com uma grande fé, não sei nem dizer o que é o que não é, eu acho que eu faria uma coisa dessa. Agora, se desse tempo de falar Canagará, eu falava. O que Canagará quer dizer? Está de acordo com a vontade de Deus. A sua vontade está de acordo com a vontade de Deus. Quer dizer, o seu sono está com o sono divino. Tá certo? Tudo bem. Mas são para atos assim, atos desesperador, né? A Ana Messiânica colocou assim: o povo brasileiro ainda tem um espírito secundário muito grande por falta de fé. Por isso que ainda não temos uma elevação espiritual e ainda não merecemos políticos melhores. Mas vamos fazendo a nossa parte, que tudo começa com um pequeno modelo, como disse nosso mestre, e assim vamos crescer como país. O povo já está acordando. Isso. Vai adiante. É um espetáculo. Sim. Os pequenos modelos são de várias naturezas, pequenos modelos, né? Isso é um espetáculo. É o que a gente tem que fazer. Eu estou criando aqui um pequeno modelo também. O pequeno modelo é se falar aqui nessa hora, né? É porque vai plantando. Vai plantando. Eu estou fazendo exatamente, pode ser até guardado em vida proporções, eu estou fazendo exatamente o que uma grande pessoa, uma grande personalidade fez para o Brasil. O Brasil estava entregue aos comunistas há 30, ainda está ainda, hein? Em termos das instituições, está tudo tomado. O Brasil só conta com a presidência da República, uns pequenininhos ministros ali, uma parcela do povo e as Forças Armadas. Mas conta sim, conta, não quer dizer que já tenha. Entendeu? Isso é diferente. Porque as instituições estão tudo do outro lado. Com raríssimas exceções. Está tudo do outro lado. É um problema para a gente chegar lá. E há 30 anos atrás, a mídia, para você arrumar trabalho, aquelas coisas todas, o Olavo de Carvalho começou nos jornais, nas coisas, foi mandado embora, foi não sei o quê, criou aqueles cursos, começou. Faça ideia o nível de sacrifício familiar do camarada. Muito grande. Plantou isso, hoje já tem muita gente que escuta ele, vê, eu mesmo escuto, vejo ele, presto atenção. Em termos políticos, ele é uma pessoa que plantou mesmo, entendeu? Teve que sair do país, né? Eu, naquele tempo, era exatamente o oposto, pô. Eu era comunista, pô, tá certo? Então, hoje, eu vejo assim, infelizmente, eu estou vendo que, vejo até um pouco também que a Ana Messiânica também, eu acho que é dessa mesma linha, eu acho que a gente vê dentro aí já da religião, não é da política, da religião, a gente vê que a gente tem que fazer um papel ali. Porque se não fizer esse papel, como é que vai acordar que se está toda a estrutura religiosa ali dando diretriz para as pessoas fazerem, não conscientizando as pessoas, entendeu? Então, assim, eu não queria isso, eu queria entrar pelo mundo do belo. Eu quero o paraíso do belo. Eu quero literatura, música, entendeu? Eu queria isso, pô. Mas eu sou obrigado a fazer esse papel da cultura em geral, porque é outra religião, eu tenho que fazer isso. Então, o modelo que eu estou plantando é esse aqui. É a minha contribuição. E se eu ficar nervoso, revoltado, não sei o quê, não se incomoda comigo não, só presta atenção no que eu estou falando, entendeu? Porque isso faz parte do meu sentimento, entendeu? Não é pensamento, não é razão, sentimento, vontade. Eu podia estar falando aqui isso tudo, assim, como é que eu vou dizer?
aquele negócio, aquela flema, assim, porque falava a mesma coisa. Eu não sou nada disso, cara. Meu sangue é italiano, entendeu? Português, italiano. É isso, pô. A gente fala com a mão, com a cabeça, lá embaixo, tá da pontapé, não sei lá o quê. Minha mão. Bom, eu vou pular agora, porque senão não vai dar tempo mesmo. Bom, vou lá para. Senão não vai dar tempo. Eu ainda estou ainda cheio de coisa. Tem muita coisa aqui. Ah, pode ser até coisa que eu rabisquei aqui várias coisas, mas vou passar, porque senão não dá tempo mesmo. Eu queria que a gente passasse, ter uma ideia, pelo menos, né? Porque repara só, nos metros. Olha quantos metros tem. Para você ver, se o outro tinha 24, os metros têm 32 metros. Eu vou ler eles, pelo menos se não der muito tempo, a gente pega alguns só. Sabe o primeiro método que eu botei aqui? Método de Deus, hein? Ele usa, sabe o que é o ateísmo? Você não está maluco, cara? Não é que Deus, ateísmo é não Deus, não tem Deus? Não é que ele usa isso? Ele usa uma coisa que é para negar ele. Ao negar ele, você constrói todo a cultura da noite, entendeu? Todo o mundo material é construído você negando ele. Negando ele deu a escravidão, não foi isso? E quantas coisas se construiu com a escravidão? Bom, não vou fazer, senão vou ficar outra coisa. Transição nos mundos. Tem esse mundo divino, espiritual, material? Há transições dele. Uma coisa não acontece 4 de fevereiro, depois a outra não é 15 de junho. A transição do mundo divino para o mundo espiritual, transição do mundo espiritual para o mundo material. Né? Coisa útil da cultura noturna, ele também ele aproveita, né? Mensageiro, ele manda mensageiros, ele manda religiões, ele cria divisão da igreja. Ele cria divisão da igreja. Situação equivocada. Às vezes ele quer mandar um bando de gente embora, então ele cria uma situação equivocada, é um método de Deus. Como esse é meio maluco, meio, sei lá como falar aqui, meio Montesquieu, não, é o... Pô, o cavalo vem na cabeça... Não prestei atenção. Maquiavel, isso é muito Maquiavel. Olha, meu amigo, deixa isso uma fala. Eu vim trazer a imagem que não traziam, que é o Deus do lado do mal, cara. Deus criou o bem e o mal. Acaba com essa ideia de que às vezes está usando um lado do mal, você não se espanta. É Deus, é o método dele, cara. Não gostou? Vira Deus, pô. Ensinamentos. O que mais? Purificação, em particular, a doença. A purificação, em geral, é o método dele. Você purificando, você se torna uma pessoa sem máculas, e aí você pode enxergar mais coisas, você pode fazer as autorrecuperação, outra coisa. Outra coisa, autorrecuperação. É o método dele. Você às vezes não precisa tomar remédio, não precisa nada, e o teu corpo reage e se autorrecupera. Ah, mas a febre é ruim, faz dor. Olha, não esquenta não. Às vezes é bom você ter uma dorzinha e tal. Não tenta cortá-la não, porque ela está te ajudando na purificação. Né? Agricultura natural, solo sagrado, altar, oração, gratidão, difusão mundial, modelo, que a Ana Messiânica falou aí, é o método de Deus. Começa as coisas pequenas. Né? Eu acredito que que nós estamos fazendo aqui é começar pequeno. Vocês devem ter visto aí, quando eu falo as coisas, onde que eu queria chegar. Eu quero chegar, pelo menos, na ajuda, né? Mas chegar a um centro comunitário. Eu quero chegar a centro comunitário.
Mas precisa de dinheiro, precisa de gente com capacidade, com competência, com comprometimento, que isso é dificílimo. Né? Que queira compartilhar outra coisa difícil. A gente não consegue nem fazer com que as pessoas que estão assistindo a isso que possam gostar, que compartilhem. Não tem isso, divulgação, não tem. Olha, espírito primordial e o mal é um método de Deus, o espírito guardião, a pessoa, o transe, se usa transe, reencarnações, porque aí o cara, não acredito na reencarnação, só ressurreição. Meu amigo, é o método de Deus, você está negando esse método, hein? Certo? Aí vem fé, milagre, aprimoramento, altruísmo, desapego, macoto, ponto vital, antepassado, olha quanta coisa. Antepassado é outro método de Deus. Né? Você vira antepassado, você se torna espírito guardião, faz parte do método de Deus, entendeu? Aí, a partir daí, a pergunta que eu faria é o seguinte: você ouviu o que eu falei, você teria, assim, uma possibilidade de me dizer qual desses métodos vocês gostariam de ser abordados, já que a gente já tem aí uns 10 minutos, mais ou menos? Aí. Não dá. Na outra página. Tá. Quem quiser, escreva aí. Não sei se Rodrigo Maia falou, eu penso que a primeira... Não. Essa primeira eu já não sei se é daqui. Não, o Rodrigo Maia colocou um comentário assim: sim, concordo, nunca gostei da prática do sono e proposta pelo Kyoshi. Ana Messiânica, eu já rezei a Matsunorita em uma situação de desespero e passei na hora sem grande susto. De todos os dias eu rezo o Kanagará. Luiz Divina colocou, grata por este momento, ministro Charles Guimarães Filho. Só entrou isso para mim. Como o Rodrigo Maia falou, eu penso que é a primeira. Ateísmo? Não, eu não sei se ele está falando, porque essa questão do cemitério aí, o cemitério às vezes você não métodos, consegue. Você está querendo que... Eu estou perguntando se você não foi ver os métodos. Métodos. Mas você leu todos? Não, li todos. Tá. Li todos. Agora, para ele falar o que eu penso que é a primeira, se você não falar outra coisa, eu vou falar o que está escrito aqui da primeira, que é o ateísmo. Tá? Não sei se é isso. De qualquer maneira, também não é ruim a gente ler. O ateísmo. A construção de um mundo tão maravilhoso requer um preparo à altura, um preparo completo, que preencha todas as condições, tanto do ponto de vista espiritual como do ponto de vista material. Deus determinou que primeiro se efetuasse o progresso material. Pois o progresso espiritual não está preso ao tempo, ele é muito mais rápido, podendo ser efetuado de uma só vez, ao contrário daquele que necessita de muitos e muitos anos. Para preencher essa primeira condição, fez com que inicialmente os homens ignorassem sua existência, a existência de Deus, concentrando-se apenas nas coisas materiais. E aí, se você ignora o lado espiritual, ignora a existência de Deus, só concentra no material, é claro que você vai desenvolver isso muito mais, embora demore tempo. Então, foi assim que surgiu o ateísmo, condição básica para a criação do mal. Se o cara não tem Deus, o cara não tem nada dessas coisas, o cara, vou fazer tudo. Eu não preciso nem me esconder dele, fingir que eu vou enganar ele. Cara. Tem gente que pensa, né? Ele não está vendo, ninguém está vendo, então eu vou fazer isso. Não. Condição básica para a construção, criação do mal. E fazendo o mal, esse é que é o problema, que criando o mal, aí você vai dizer, que desgraça. Não, cara. Criação do mal é excelente para a criação do bem material. Anda rápido. Né? A mesma coisa que eu sempre falo assim, a democracia. Democracia é uma coisa boa, mas anda devagar demais. Então, tem horas, por isso que a gente tem que olhar, a gente tem que ter jogo de cintura. Tem horas que é melhor a gente ficar preso
ao autoritarismo, desde que seja esclarecido. Autoritarismo de vagabundo não adianta nada, de cego, burro, não. Um autoritarismo numa hora exata, bem posta, por exemplo, no cenário brasileiro, vamos exemplificar. Nesse cenário brasileiro, é necessário, seria muito bem-vindo um autoritarismo, porque vai ser um autoritarismo. Você fechar o Congresso e o Supremo Tribunal Federal. Agora você vai dizer, vai para fechar para sempre, para não existir? Não. Um ano para você tirar os vagabundos todos. Tira essa raça danada que não presta de lá de dentro, porque eles não vão sair nunca. Aí a pessoa vai dizer, não, mas aí o povo, que o povo está dominado, cara. Você tem que pensar o seguinte, o que existe aí, eu vou falar essa linguagem mais simples possível, porque não é bem isso, tem que fazer mais conta melhor. É um terço para o Bolsonaro, um terço para o petismo, para o Lula, não é só o petismo, o esquerdopata todo, e um terço de gente que não é de nada, tá certo? Bom, se esse um terço fosse pessoas assim, cabeça, não sei o que, não. Esse um terço, se você bobear, é o cara que nem vai votar. Entendeu o que eu quero dizer? É um bando, a maioria é um bando de gente. Porque você pensa o seguinte, um terço de porcaria, mais um terço de uma merdona que é a porra do PT com um PSOL, com aquela porcaria toda. Você junta isso, o Bolsonaro também não, esse um terço também não é maravilhoso não, entendeu? É o real mesmo do povo brasileiro, é uma merda, tá certo? Mas vamos tentar assim, o que teria que ser feito nesse momento? O autoritarismo chegasse assim, vamos fechar isso. Vamos dar oportunidade para renovar, porque se der outra eleição, o povo não renova. E vai escolher porcaria de novo, porque só dão porcaria para ele, ele também não sabe escolher, vai voltar isso aí. Aí você vai dizer, tranquilo, eu já escutei isso tantas vezes na minha vida que eu nem aguento mais. Mas vou falar para você. Ele diz assim, não, mas é de tanto votar que a gente acaba aprendendo. Ó, meu amigo, putz, sabe por que desse push? Porque eu já escuto essa conversa há 60 anos. E ninguém aprendeu nada. Quando o Pelé falou que o povo não sabia votar, quase mataram ele, Pelé estava certo, cara. E o pessoal é muito esperto, porque se disser assim, não, mas aí dando educação, aí o povo aprenderia. Para com essa porcaria de ficar falando que tem que dar educação. Sabe por quê? Porque que educação que você está falando, cara? Que educação que você está falando? Botar a pessoa dentro da escola? Ah, cara. Eu fui professor, minha mulher acompanhava o sofrimento dela. Você botar professor dentro de uma escola, não tem uma escola. Sabe que eu, muitas vezes, quando ia lá, qual era aquele parque? Penha. Não, aquele outro, porcaria. Guadalupe. Porcaria não. Que fazia? Olha aí, fecha o colégio. Sabe quem dizia? O pessoal do tráfico fecha o colégio fechava, pô. E lá dentro, o que podia ter lá dentro? Filho de traficante, porcaria, é isso aí. Aí se você não fizesse, desse uma notinha, o que ia acontecer? Teu carro amanhecia arranhado. Pô. Que isso? Isso é que é educação? É isso não, cara. Esquece, a coisa não é bem assim, não. Tem que ter um autoritarismo para tirar esse Brasil do marasmo. Não adianta ficar dizendo que é democracia, democracia. Democracia vem porque, para um processo demorado, está muito bom. Mas, sabe que eu te digo o seguinte? O Brasil, nesses anos todos que eu tenho, desde 1953, acompanhando a política, bem jovenzinho, quer dizer, muito mais de 60 anos, vou confessar uma coisa para você. Confessar não é a palavra. Vou fazer uma análise para você. Vou dar uma afirmativa. O Brasil nunca teve uma democracia nesses anos. Eu nunca peguei um Estado democrático. Aí você vai dizer, pô, mas como? Meu amigo, o meu conceito de democracia não é se você votou. Você
tem capacidade. Não é você pegar ou botar um representante seu lá. Não, não. Você acompanha esse representante? Você participa? Ou você só fez aquele atozinho? O Brasil nunca teve democracia. Entendeu? Então, no dia que tiver uma democracia representativa de fato, tal, aí assim mesmo, porque quando tiver isso, assim mesmo, vai ser poucas pessoas que vão participar dela. Então, aquele bando de ignorante, aquele bando de que não quer nada, aquele bando de gente atrasada, ou seja, aqueles 97% que Meixo Sama fala, eles estão por aí. Então, não são eles que vão decidir isso. Acorda, pessoal. Não me fala mais em democracia, eu não aguento isso. Pode ficar botando votação. Ó, o Morales, 14 anos no poder. Isso é possível? 13? Não, é. 2006 a 2019. 13 anos. Será que era 14? Mais um pouco, mais um estrecado aí. O Jornal da Cidade acabou de mandar uma notificação, aquele William Vac, que o Lula falou que foi golpe, né? Na Bolívia. Aí o William Vac descortinando, dizendo assim, taxativamente para cima do Lula. Não foi golpe nada, o povo encheu daquilo. O Bolsonaro falou. A esquerda toda hora aqui. Ele vem com esse ideia de golpe. Quando ele ganha é legítimo. Esse discurso que houve foi uma fraude vergonhosa e o povo se irritou com aquilo. Agora, estou cheio de coisa aqui. Agora não sei o que o pessoal quer. Bom, eu não sei. Você está meio desviando sempre assim, para a questão política. Eu queria, se der tempo ainda, tem um item que fala assim, dos métodos, purificação em particular a doença. E em seguida tem assim, autorrecuperação. Qual é o número? É 8.9 e 8.10. Esse 8.10 tem relação com 8.9 da doença? Essa autorrecuperação? O 8.9 é a purificação em particular da doença. E o 8.10 é a autorrecuperação. É uma coisa linkada com os de cima? Não, pode ser visto linkado, né? Tudo, não, tudo sei isso aí pode ser. Eu não sei o que quer dizer essa autorrecuperação. A autorrecuperação é o seguinte, quer dizer, o que é a saúde? Quando Deus colocou o homem... Então tem a ver com a saúde, isso que eu quero saber. Tá bom. Saúde, não, quer dizer, é mais do que a saúde. Porque a saúde é assim, vou começar pela saúde. É assim, a saúde, ela... O que é saúde? Saúde é quando você tem um equilíbrio rítmico. Entendeu? Por exemplo, coração. Nosso coração ficou pum. Acabou. Entendeu? Não é um equilíbrio rítmico. Então as coisas está dentro daquele equilíbrio rítmico. Então, quando por alguma razão ele sai, o próprio organismo ele tenta fazer uma autorregulação para você voltar àquele equilíbrio rítmico. Né? Agora, se você não tiver capacidade de entender, de ter paz para deixar ele agir, entendeu como é que é? O que acontece? O corpo, às vezes, está fazendo o trabalho dele e você está atrapalhando. Tá certo? Ele tem a capacidade e também outra coisa, se você ficar de muitos anos provocando ele e tal, você fica criando uma doença, como é que chama aquilo? Constante, quer dizer. Eu esqueci o nome. Esqueci o nome. Resistente, Não, esse não. insistente, esqueci. É isso aí. Vocês sabem qual é o nome. Teimosa. Não é nesse sentido. Bom, você pode criar uma situação dessa. Uma situação que não... É crônica. Pode criar uma situação crônica. Que não é aguda, não. Crônica. Por exemplo, um jogador de tênis, né? Daqui a pouco está com a bacia, lembra do Guga? Muito magrinho, não sei o quê, está com aquilo, de tanto que ele bateu ali em cima, né?
O negócio não tem, Então, não é esse negócio mágico, aqui, né? botou o marca-passo, tudo bem, consequências. Aí o cara me fala, você só pode dormir de um lado. Aí eu estou dormindo do lado, o que está acontecendo? O meu lado que eu estou dormindo está amassando a perna uma na outra, está ficando me dando dor. Aí agora estou tentando ver se eu consigo dormir o máximo de barriga para cima. Entendeu? Então quer dizer que as coisas com a velhice, com o tempo, em que você vai tomando medidas, porque eu estava virando quase para morrer, não é isso? Então, bota o marca-passo, você tem uma sobrevida lá, não sei o quê, papá, mas você tem as consequências. Bom, então, eu estava falando sobre a autorrecuperação. Agora, qual é o problema central do homem? É o seguinte: o homem, quando ele age, antes de agir, deveria ser assim, né? Ele pensa, ele joga palavras escritas ou faladas e depois ele age, tá certo? Em todas essas três esferas você pode constituir máculas. Todas as três. Essa da ação, então, ela pode vir do material para o espiritual. Ou seja, se você no final das contas, você pensou, fala palavra e agiu tomando remédio, então você vai, através da sua matéria, você vai acabar indo isso para o espírito. É o movimento da identidade matéria e espírito. Percebeu? Então você vai constituir mácula lá no mundo espiritual. Enquanto que eu estava indo aqui pelo mundo lá. Quando é ao contrário também, você pensou errado, falou coisas erradas, sei lá. Quando você foi por esse caminho, você manchou o teu espírito. Ficou maculado. Entendeu? Bom, esse panorama, né? Você contraiu máculas, por um lado ou pelo outro. Tá? Aí você vem assim, bom, mas como é que você agora purifica? Como é que você purifica isso aí? Aí vem o problema. Que aí fala assim, purificação em particular a doença. Então a purificação não se dá simplesmente por doença. Mas vamos explicar primeiro a doença. O que é a doença? A doença, quando você chega a macular, por via da matéria para o espírito, do espírito para baixo, não sei o quê, quando você. O que você começa aqui? Tá? Com mácula, ela no seu corpo espiritual, ela começa a se movimentar. Por que razão? Porque, em primeiro lugar, de acordo com você produz a mácula, ela fica ali naquela região. Por exemplo, você faz um pecado, uma coisa nível de cabeça, enganou pessoas. Purificação na sua vista. As máculas estão lá. Não, você blasfemou, você... como é que se fala essa palavra assim? Você fala falso testemunho, você fez... Uma opção desse troço aqui. O Lula, por exemplo, você vê, o Lula e a Dilma pegaram problema na garganta, câncer de garganta, né? Pega, pô. Tanto falar porcaria, claro, você vai pegar câncer de garganta. Né? No extremo, você vai pegar isso. Quer dizer, mas essas máculas, elas estão se movimentando, porque você não só fica pensando aquilo ou falando aquilo, não. Você vai tomando outras atitudes. Se você roubar é uma coisa ao mesmo tempo, ou pegar dinheiro roubado, cada coisa que você fizer, eu dou pontapé em mendigo, cada coisa que você fizer, você fica maculando, e aquelas máculas elas ficam rodando no seu corpo de forma com que comece a adensar. Elas começam a rodar e começam a adensar em algum ponto. Entendeu? Então, quando começa... Porque aí quem é a Ana Messiânica, né? A Ana Messiânica fala, ela fez o curso lá na Torre, na Moa, a pessoa começa, quais são os diagnósticos? A pessoa começa a palpar, ver se está quente, se não está quente, se está né, caroço, se não está caroço. Né? Começa a analisar por ali o local, começa a ministrar para poder o quê?
você começar a desmanchar aquilo, né? Caminhar para uma situação ou de liquefação, que o sólido é um estado muito mais material, uma liquefação, e daqui a pouco pode você, por algum motivo qualquer, pode até virar um gás. Quer dizer, você, através de arroto, ou logo que seja, você purificar, se for possível isso, entendeu? Então, doença, esse processo de purificação, que é a lei do espírito precedendo a matéria. Quando ela vai daqui, do corpo espiritual, e vai para o corpo material em forma de toxinas. Então, aí o corpo material tem capacidade tem buracos para sair essas toxinas, sai até pela pele também, entendeu? O cara às vezes fica com cheiro ruim, não sei o quê, logo que seja, quer dizer, as coisas saem pelo suor, pelas fezes, pela urina, saem, entendeu? Então, isso é que é a doença. A doença é um processo de purificação. Eu narrei em torno, levando em conta o organismo, levando em conta... Mas, purificação. Sei lá, uma árvore caiu no teu carro, pô. Então você perdeu o emprego, ou então algum acontecimento de um tufão, de um tsunami, entendeu? Tudo isso é processo de purificação. Só que são aí de outra ordem, né? De outra ordem, não é doença. De outra ordem. Não é doença. Mas é purificação. Então as purificações, elas acontecem porque tem gente que começa a sujar a sociedade toda. Então, não sei se a Messiânica falou um negócio parecido com... Eu acho que foi isso, não entendi. Ele começa a purificar uma coisa, daqui a pouco é queimado. Queima, às vezes tem essas coisas aí, são queimados, queimação. Né? Estados Unidos é muito falado. Olha só, a Luz Divina pediu para ser reencarnação. Qual é o número? Só para reencarnação é o número 8.24, na página 237. 237. Aí fala esse, a gente depois... 237, está aqui. E até curtinho até. São 2 parágrafos. Diz assim, ó, o homem vem ao mundo material para cumprir a missão que lhe foi determinada por Deus. Tenha ou não tenha consciência disso. Aí você vê. Isso eu falei, acho que no sábado, né, quando eu dei aquela palestra, eu falei, olha, quando você fala consciência, o corpo espiritual é uma bola maior do que a consciência. E aquele pontinho lá dentro é a alma, não é isso? O corpo espiritual, a consciência e a alma lá dentro. Essa alma encarnada está aqui. Tá? O corpo espiritual está um corpo material. Eu faço assim do lado, mas não é. A rigor, corpo espiritual e corpo material estão lá, identidade, um com o outro. A precedência é do corpo espiritual. Entendeu? Há identidade, mas há uma precedência do corpo espiritual. Então está ali dentro, tudo fechadinho. Então. Agora, morreu. Separou. A alma vai para onde? Com a consciência, vão para onde? Vai para o Yokon. Certo? Lá no Yokon, você vai ganhar todos os seus registros, inclusive esses criados agora. E aí lá é que você vai ver os karmas e os dharmas que você vai ter que passar. E quando você reencarnar, você já tem um acordo que você vai fazer determinadas coisas, ou a liberdade de livre-arbítrio você vai sempre ter. Sabe por quê? Porque Deus faz assim. Porque se Deus olhasse mesmo aí você tinha uma coisa que era predestinada, tudo seria predestinado. Viraria um robozinho. Viraria um robô. Mas existe predestinação e existe destino. Então, algumas coisas, quando falam de destino, o predestino foi acordos que você fez lá. Vou nascer mulher, vou nascer na África, vou nascer preto, vou nascer branco. Entendeu? É o CPF, não, é a identidade, carteira de identidade. Ali é predestino, tá certo? Mas você vai, a partir dali, você vai ter o seu destino. Você vai agir assim, assado, ou lá, o que seja. Então,
É claro que quando você vem com lá de cima, né, funções e formas, por exemplo, teu corpo humano, você ganhou um corpo humano. É claro que você pode ficar querendo alterá-lo, não sei o que e tal, você pode fazer isso, né? Pode fazer, mas no fundo você ganhou aquela forma. E, bom, aí dependendo da missão que você ganha, por exemplo, o Sama ganhou uma missão que não adiantava, ele queria continuar na mesma, queria ser o pintor, o Gata Corim, que ele foi, queria ser, não sei, não adiantou nada. Cortaram o dedo dele, a vista dele foi embora, e, não, a missão é outra, você tem que fazer só o sagrado, tem que fazer outra coisa. Entendeu? Então a missão de Meixo Sama foi outra. E a missão de cada um de nós, e Meixo Sama respeitava isso. Tinha vezes que ele falava, o cara queria, não, queria ser ministro, ou lá para você, não, tua missão não é essa. Fica aqui fazendo isso, é um trabalho menor, mas era a missão dele, sabe por quê? Ele não podia fazer outra coisa. Se ele se metesse a fazer outra coisa, ele ia esculhambar com tudo, ele ia ser odiado. Olha o que está acontecendo aí com esses personagens todos, que não eram para estar nesse nível. Você acha que o Lula era para ser presidente da República? Nunca, cara. O cara que não gosta nem de ler, pô. Como é que pode ser? Não tem, ele não tem filosofia, ele não tem nada, entendeu? Nem religiosidade, ele não tem nada. Ele é um porcaria que só pensa pela inteligência ardilosa de se manter no poder. É isso que ele quer só, mais nada. Isso não. Aí os outros ficam todos afagando ele, porque querem o quê? Querem as benesses do poder que ele encarna, que representa. Entendeu? Arruinou o país todo, mas ele não está nem aí, entendeu? Isso aí, quer dizer, o Evo Morales, a mesma coisa, né? Agora ele queria morar lá em Cochabamba, aquele nego foi lá e acabou com a casa dele, entendeu? É um cara que ficou no poder, ficou. Ficou fazendo o quê? Tramóia nas eleições, não queria sair do poder nunca, foram 4 vezes, né? 4 vezes, cara. Cara, isso não tem cabimento o cara ficar 4 vezes no poder. Tem que dar uma vez ou outra. Mas ele não queria, não. E já estava ajeitando uma outra aí que o pessoal descobriu, que essa eleição é fajuta. Né? Bom, então o homem veio ao mundo material para cumprir a missão que lhe foi determinada por Deus. Tem ou não tem a consciência disso? No cumprimento dessa missão, acumula máculas no seu corpo espiritual. Chega, porém, um momento em que, por doença, velhice ou outros motivos, torna-se difícil continuar a cumpri-la. Quando isso ocorre, o espírito abandona o corpo e retorna ao mundo espiritual. Nesse sentido, desde tempos remotos, chama-se o invólucro vazio ao corpo, sem espírito, e invólucro ao corpo carnal de uma pessoa viva. Na ocasião em que o espírito entra no mundo espiritual, inicia-se, na maioria deles, o processo purificador das máculas. Dependendo do peso e da quantidade destas, logicamente ele vai ocupar um nível mais elevado ou mais baixo. O período de purificação é variável, o período mais curto dura poucos anos, às vezes dezenas, mais prolongado, centenas ou milhares de anos. Os espíritos que foram purificados até certo ponto reencarnam por determinação de Deus. Quando não quer reencarnar por determinação de Deus, o cara quer assumir, daqui a pouco ele nasce aleijado, nasce cego, não sei o quê, porque as máculas eram muito intensas e ele não fez o processo de purificação que ele deveria ter feito quando sofreu o julgamento e disseram, você tem que fazer um cursinho aí de 30 anos. O cara vai fazer 30 anos, eu quero já voltar lá, porque eu quero continuar comendo materialmente, né? Eu quero viver aquela vida de novo. Mas, pô, cara, mas você viver essa vida, for para lá para querer viver essa vida, você com a tua cabeça que você tem, com o teu pensamento, vai acumular mais mácula ainda, cara. Não é para isso. Não, mas eu quero, tá bom, você está com apego, então vai se ferra todo, entendeu? Mas você vê, quando você não vai direto, morreu, você não vai direto para o céu, nem vai para o inferno direto, esse plano intermediário, esse negócio todo, você vê, para você purificar, o que você tem que fazer. Uma boa parte do tempo, você, para purificar, sabe o que você vai ter que fazer? Ou você conta com a ajuda dos descendentes seus que estão aqui, fazendo oração, fazendo dedicações monetárias ou não, caminhamento pela pessoa, aí vai sobrando coisinhas para você. Mas tem um grosso que é seu,
A não ser que também você ganhe assim, uma tarefazinha, vai ser um espírito guardião, se você desenvolver bem, você acaba sendo até um espírito guardião e tal. Mas o grosso que você tem que fazer, a purificação, é de você fazer curso. Os seus religiosos, do qual a religião a qual você pertence, então você vai ter os mestres lá que vão dar curso. Se você é cristão, vai ter a linha cristã. Se você for budista, tal, entendeu? Então você vai estar lá, você vai aprendendo. Com isso, você quer dizer o seguinte: o budismo só pode te levar até um certo nível. O cristão, até um outro nível. Se você pegar uma linha messiânica, você for messiânico de fato, porque tem gente que vai dizer, quer fazer um cursinho? Não, não quero. Então, pô, agora quem quer fazer o cursinho e se dedica, ele pode ir muito além. Entendeu? Porque, mas é o que é possível fazer com você, que você escolheu essa religião, e você, se disser para você, você quer mudar? Não, não quero, quero ficar. Então, tudo bem. O teu alcance é limitado. Você não vai poder ir muito longe. A gente teve uma. Até acho que é bacana colocar isso. A gente teve uma experiência que, assim, o meu sogro, né, pai do Charles, ele era católico, ministro da Eucaristia. Meu pai, né? Meu sogro, pai do Charles, eu falei. Ele era católico, ministro da Eucaristia, mas ele sempre foi uma pessoa, minha sogra é messiânica, e ela fazia muito assim, reunião do lar, né, troca de jurê em casa, foi uma pessoa assim, que abriu o espaço da casa para isso. E o meu sogro, quer dizer, ela é messiânica, ele é católico, o meu sogro nunca colocou assim, impedimento, né, para ela fazer e tal. Você sabia que aquela criancinha? Ele, quando a minha sogra fazia reunião do lar, ele sentava para receber jurei, né? Ele participava assim da reunião e tal, e às vezes as pessoas até messiânicas davam a palavra para ele, né? Para ele dizer umas palavras como dono da casa e tal, assim, respeito, consideração, e ele sempre participou, né? E foi interessante assim que uma vez a gente foi ao Sol Sagrado de Guarapiranga num culto de antepassado, não foi? E o Charles teve se emocionou, né? Eu estava do seu lado. De repente ele começou a chorar, mas chorava, mas chorava, e eu fiquei desesperada, o que vai acontecer com esse homem que só chora. Ele dizia assim para mim, não, tá tudo bem, eu estou chorando de felicidade. E aí, assim, o que era felicidade? De repente, ele teve assim uma percepção, uma visão, que o pai dele estava com um terno, né, um terno assim meio que azul da cor do céu, um azul diferente, e participando da solenidade, né, espiritualmente ali, presente, isso participando. Isso é uma grande coisa quando a pessoa... Ele era ministro, você falou, então, eu acredito, da Eucaristia, na Igreja Católica. A gente acredita, assim, que mas ele... A gente ajudou, e aí o pessoal recebeu ele e tal, e enquadraram ele. Eu acho que ele... Não, enquadraram não. Eu acho que ele fez a opção de ficar no lugar, assim, que ele entendeu que era um lugar de luz maior, né? Tanto é que eu nunca tive problema com o antepassado. Dessa prática do sono, eu nunca pensaria em fazer um negócio desse. Essa daí, pessoal. Eu sinto meus antepassados, tá tudo bem. Tudo bem, eu não sinto ninguém com problema, não sei o quê, entendeu? Então, assim, uma coisa foi bonito esse momento da gente. Foi. Eu lembro. Não sei se alguém quer saber mais alguma coisa, eu fico disponível, não tem problema. Mas aí vocês é que veio o problema de tempo. São 8h23 já. Eu tenho que ligar para minha tia. Ninguém mais quer fazer pergunta, então? Eu penso que a primeira prática está com problema. Esse ano, calma, ministro. Não, isso eu já li. Achei que calma, ministro. A única coisa que eu não li foi um comentário que a Ana Messiânica colocou. Realmente, no Brasil, nunca tivemos uma democracia. Como Meixo Sama diz, nem democracia, nem comunismo são formas de governos ideais. Mas na era da luz, o povo será tão civilizado que não existirá o bem e nem o mal, somente a verdade. A Ana Messiânica está obrigado pela palestra, gratidão. Obrigado. Obrigado a vocês. Obrigado, Ana Messiânica. Nós vamos fazer muita coisa junto ainda. Ela agora está com o problema com a mesma da minha esposa, né? Mas vamos ver se
Acho que é o mês que vem, se não me engano, vai fazer. Vamos resolver esse problema da vista, graças a Deus, a gente vai. Vamos fazer muita coisa junto aí. Já estamos fazendo, né? Tá bom? Valeu, obrigado para vocês. Então, amanhã a gente já vai para o renascimento, hein? Né? Amanhã é terça-feira, né? Amanhã é terça, né? Amanhã é terça, então não é segunda. Se é terça, não é o renascimento ainda. Terça. Ah, amanhã não. Amanhã é memória de literatura. Minha memória sobre a literatura. Já fizemos o livro 1, que é o texto do Antigo Testamento, né? E amanhã não. Amanhã nós vamos falar sobre o Evangelho de Buda e sobre a história vai ser o relato clássico da guerra entre gregos e persas. Tá? E na próxima vez, que é sexta-feira, eu vou falar sobre a República de Platão e a política de Aristóteles. Também é uma coisa muito interessante e tal. E vou por aí afora, tem muita coisa para a gente fazer. Espero que a gente possa desenvolver essas coisas, abrir os horizontes. Assim como o Olavo do Carvalho fez na política, a ideia é essa, é fazer para essa coisa lá para frente realmente. Né? A gente, todo mundo lá para frente, quer botar a obra de Meixo Sama mesmo, né? Cultura para o pessoal, o povo Yamato no poder. Quem sabe se algum dia, eu não, mas alguém, a gente consiga eleger algum povo Yamato para ser o presidente da igreja, da messiânica, pô. Aí nessa altura já acabou esse grupelho todo aí, enchendo o saco, se dividindo. Né? Tá bom? Senão eu vou ficar falando aqui a vida toda. Né? Tá bom? Obrigado.